O Mais Milho de hoje chega no estado da agricultura, Mato Grosso. Estamos em Lucas do Rio Verde, com conteúdo de primeira linha para você, produtor rural. Glauber Silveira, essa fazenda aqui é diferente. Sem dúvida, o Zecão é um produtor referência em conservação do solo, manejo, rotação de cultura e produtividade. Sem dúvida, nós vamos ter uma grande experiência aqui. Olá, começamos aqui um programa Mais Milho em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, na fazenda Capuaba, do nosso amigo José Eduardo, famoso Zecão, uma das pessoas que é referência aí na questão do plantio direto, na questão do manejo do solo, conservação do solo, rotação de cultura. Não só é uma referência aqui no estado de Mato Grosso, não só referência em Lucas do Rio Verde, mas também é uma referência para o Brasil. Por isso que a gente está aqui hoje, não estamos por acaso, mas estamos para aprender um pouquinho mais sobre essa questão tão importante que são as práticas conservacionistas. Seja bem-vindo, Zecão. Muito obrigado, Glauber. Sejam bem-vindos vocês, todos da equipe do Canal Rural aqui na Fazenda. Tá certo. Também está aqui o nosso amigo Naildo, né? Naildo que é uma pessoa, assim, também uma referência na região, presta consultoria, é agricultor também, quer dizer, está aqui para nos ajudar a falar um pouco como nós conseguirmos aumentar a produtividade do milho. Seja bem-vindo, Naildo. Valeu, Glauber. Vivendo e aprendendo dentro desse Mato Grosso aí, que é um grande celeiro do Brasil e do mundo. Tá certo, e como a gente está falando de manejo de solo, de técnica, não poderia deixar de estar aqui o Carlos Born, que é da Indutar, que realmente também tem máquinas equipadas para poder fazer todo esse manejo numa boa conservação. Seja bem-vindo. Obrigado, Glauber. Obrigado para vocês aí, obrigado pelo convite. E a Indutar, ela é uma parceira, quando se fala hoje em conservação de solo, a Indutar sempre vai ser parceiro, porque tá na veia nossa fazer equipamento para manejo de coberturas. Bom, nós vamos estar falando aqui sobre uma questão que a gente estava conversando. A média de produtividade aqui no estado de Mato Grosso tem sido aí 100 sacas, 110 sacas, 6.200 quilos. Né? Então, e você tem, por exemplo, produtores que eles colhem, não de média, mas 180 sacos, 140, 100. No caso do Zecão, você tem feito uma média de 140 sacos, mas também tem talhões que você colhe 180, porque é importante você tentar atingir 180 sacos de média, Zecão, ou você acha que os 140 está no ideal hoje? Não, Glauber, o ideal na atividade nossa é sempre procurar otimizar a produtividade, né? Nós estamos na atividade econômica e nós temos que procurar sempre produzir mais, tá? Cuidando dos custos, obviamente. O problema é que nós temos aqui, nessa região, um fator limitante que é a altitude. Então não é como em outras regiões você tem uma altitude mais favorável para a produtividade do milho, que você pode investir mais, você vai atingir altas produtividades, acima de 200, 220, 250 sacos por hectare. Outra, nós só fazemos milho aqui na região segunda safra. O pessoal chama de safrinha, mas nós já chamamos de segunda safra. Nós estamos conseguindo boas produtividades comparado com o início. Nós somos os pioneiros na produção do milho após a soja, no final da década de 80 ainda. Naquela época a produtividade era de 30 sacos. Nós tivemos uma evolução. Agora fazem várias safras e nós estamos aí em torno de 130, você tem colhido a média de Lucas, por exemplo, é 110 sacas, você tem colhido média de 140. O que você tem feito diferente? É o manejo de solo? É isso? Ou a adubação que você coloca mais? Qual que é o segredo? Sim, na minha opinião, o segredo é você não plantar milho em toda a área, procurar plantar o milho dentro da janela ideal e investir em nutrição, sabe? Também o milho, você tem que investir em uma boa adubação nitrogenada, você tem que investir em fósforo, potássio, micronutrientes. A minha área de safrinha, segunda safra com milho, varia de ano a ano, mas é aproximadamente 50% da área. Tá? Os outros, do restante da área, 25% eu estou com arroz, que eu estou colhendo, e vou plantar braquiária com crotalária ainda. Para aproveitar esse final de chuva, nós vamos agora, na sequência, fazer uma cobertura no arroz. E os outros 25%,
são áreas que eu faço pequenos campos para a produção da semente para a própria fazenda e consórcios, né? Esse ano eu fiz consórcio de 9 espécies, poderia ser 4, 3, 6. Esse ano foi o ano que eu bati o recorde em número de espécies. Ó, aqui que eu estou mostrando para vocês, aqui, ó, arroz. é a área que eu faço, uma área velha de 32 anos de cultivo. Isso aqui é a área de rotação de cultura com arroz. Mas é interessante, quer dizer, então, 1/4 da propriedade você Um quarto da planta... propriedade é arroz. Ano passado foi essa área toda, arroz. E foi a minha melhor área de soja. É interessante isso daí. Quer dizer, você O dá uma... benefício que a rotação de cultura dá na tua cultura, para a tua cultura rainha, aumentar a produtividade, no meu caso é a soja, é impressionante. Vou falar agora um pouquinho agora com o nosso Buda, né? Tá aqui, quando você olha assim, é o próprio Buda, né? Uma pessoa. Naildo, queria que você desse um panorama, por exemplo, da 163, a gente está na 163, 163 é uma região que está desenvolvendo muito a questão do etanol de milho, então vai ter um consumo de milho, quer dizer, a gente está esperando que saia uma ferrovia aí, que na verdade a gente fala ferrovia do milho, né? Porque, para a gente ter uma ideia, Mato Grosso já produz mais milho do que soja, né? Então, mas como atingir altas produtividades? Por que o produtor não está conseguindo aumentar a produtividade? É falta de variedade, é adubação ou não vale a pena? Glauber, uma coisa muito importante que a hora que a gente começa a planejar é o seguinte: você quer um milho de baixa, média ou alta tecnologia. É isso que te direciona a sua perspectiva de produção. A baixa, média e alta tecnologia está ligada ao custo que você vai implantar para saber qual é a média de renda que você quer ter. O Zecão colocou muito bem, ele planta no melhor cenário, na melhor janela, a cultivar talvez que hoje os preços da semente, o que leva um pouco a gente trabalhar com baixa tecnologia, média e alta, está muito ligado à semente, também ao custo da semente. E o que aconteceu nessa região no Mato Grosso? Se você notar, Lucas foi pioneiro na questão do milho safrinha, que eu queria aqui referendar a Fundação Rio Verde, que ainda continua e foi o celeiro de pesquisa da safrinha em Mato Grosso. O berço do milho safrinha foi Lucas do Rio Verde. E o atrativo que a partir do momento que nós começamos a produzir milho, e produzia muito milho, não tinha para onde vender, começou a ver a indústria da carne. E essa deu uma guinada muito grande. E agora vem a questão do etanol. Isso vai fazer com que as médias de produtividade nossa possam crescer, porque você vai investir sempre na melhor janela. Nós estamos hoje com materiais precoces de soja que você consegue colher aí 25 de janeiro para frente até. E isso dá uma janela muito boa, porque todo milho que a gente consegue plantar até dia 10 de fevereiro é um milho muito bom, até dia 20. Agora, o que acontece? Por que baixa a produtividade? Porque o cara avança no plantio até março, e aí o risco é muito grande. Carlos, a gente está numa fazenda modelo, né? E aqui, para você entender, tem talhões aí que tem 9 espécies de cobertura, né? Então, quer dizer, o Zecão aqui tem uma experiência enorme, tem há muito tempo, é um exalquiano, né? Um cara que chegou, veio para cá de fusquinha, violão. Não esquece, né? da viola dele, né? Diz ele que veio duro, né? Mas vamos supor assim. Mas novo, né? Como o cara tocando violão, já, né? Com certeza fome não passa, né? Então aí começou, veio com essa vida toda de agricultura, ele contou aqui um pouquinho a vida dele, vai contar um pouquinho mais. Mas me fala aí, o produtor, ele tem já tido essa consciência, você que tem acompanhado, querendo ou não, você roda, né? Visita produtores, você tem notado esse cuidado do produtor na questão da conservação do solo? Ainda algumas regiões no Brasil, principalmente no Centro-Oeste, ainda não... são poucas pessoas igual o Zecão aí que está preocupado com rotação de cultura. Eu trabalhei de 81 a 87 numa empresa de consultoria, empresa grande lá de São Paulo, que precisava um maluco que viesse para essa fronteira agrícola. E eu louco para conhecer o Mato Grosso, esse lado do país, né? Paulistano. Aí eu vim para cá em 81 e fiquei até 87. E aí eu vi surgindo essas cidades da fronteira agrícola. Então, começando Sorriso, Tangará.
Canarana, Água Boa, Primavera do Leste. Não faz toda a área, 100% da área dele com milho, ele coloca arroz aí intercalando e outras coberturas. Esse sistema de manejo, que ele custa dinheiro também, o resultado é positivo? Tem mostrado ganhos de produtividade, inclusive maior ciclagem de nutrientes, maior eficiência do adubo mineral que você está utilizando, diminuindo os seus custos. Eu já fiz várias palestras para produtores e chegava no cafezinho, Carlos, os caras chegavam, ô Zecão, bacana, adorei teus slides, muito bonito o que você faz, mas eu não posso fazer isso porque eu preciso ganhar dinheiro. Ah, tu quer dizer que você está perdendo. É. Aí eu falei, como assim você precisa ganhar? Eu também. Foi a propriedade que obteve a maior rentabilidade por área. Então eu passei a colocar esse gráfico, e aí o pessoal começou a falar, em vez de falar aqui... Estava com dó do você, coitado, você vem... Aí começaram a falar, Zecão, como é que eu faço para botar dinheiro no bolso? Só um minutinho, vamos um breve intervalo e já voltamos, não sai daí. Nós estamos aqui com o Zecão, né, que é realmente uma pessoa que é referência na questão do plantio, da rotação de cultura, no manejo do solo, nas práticas conservacionistas. Né? Zecão, não é para bonito. Esse ano que não foi um ano tão bem, você colheu 67, enquanto que a média do estado até caiu, você tem uma baita produtividade. Estou falando de uma média do estado de 52 sacos de média, né? Você está colhendo simplesmente 11 sacos a mais, adubando menos. 15. Né? 52 para 67. São 15 sacos. Tem tudo a ver com essas experiências que você faz aí de adubação, verde, essas coisas todas? Tem. Eu acho incrível. Vamos ver, nos últimos 15, 16 safras, a produtividade, a história da produtividade da soja no Mato Grosso foi de sucesso. E eu acompanhei desde o início, porque eu estou aqui desde 81. Então, plantava-se soja para colher em torno de 25, 30 sacos por hectare no início. E foi um sucesso enorme. Né? Então, nós tivemos grandes ganhos de produtividade nos primeiros 10, 15 anos da introdução da cultura no estado. Mas, nos últimos 15 anos, a produtividade da soja, com todo o aporte tecnológico que surgiram nessa época de biotecnologia, cultivares cada vez mais precoces, mais produtivas, maior potencial das produtividades, na área de fertilizantes, na área de agricultura de precisão, de equipamentos, tudo. Com todo esse aporte tecnológico, esse pacote, a produtividade no Mato Grosso, vamos falar no Brasil Central de modo geral, está estagnada. Eu acho que o fato principal dessa estagnação são consequências do sistema da monocultura. Outro fator também que é muito importante a gente colocar é que a maioria das cultivares hoje são precoces. Estamos trabalhando com cultivares no máximo aí 110 dias. Isso. Por quê? Quer fazer o soja para fazer o milho. Então o milho já passa a ser uma consequência de uma cultura que dá retorno. Se você pegar o ano passado, ele deu retorno, às vezes em lugares mais que a soja. E que o Zecão falou, pega uma cultivar aí de 100 dias, dá 15 dias no ciclo, 15%, pega na fase crítica, ela sai lá de 60, cai para 30 sacas por hectare. Mas o objetivo de fazer uma soja precoce é para fazer milho. E fazer o milho bem feito, que tem dado retorno. Porque se nós tiver base de preço no milho,